E aí, tudo bom contigo? Hoje a aula é sobre corrente elétrica, uma aula bem importante para quem vai fazer Enem e os principais vestibulares do Brasil. Gente, corrente elétrica é um conceito extremamente importante e também extremamente simples de ser compreendido. Todo mundo de antemão já sabe o que é corrente elétrica. E eu vou te dizer isso, e tu vai concordar comigo, quando a gente pensar no seguinte exemplo, que é o exemplo do que é fluxo. Todo mundo que entende o que é fluxo vai entender o que é corrente elétrica, com certeza. Gente, para começar aí, eu te trago uma fotografia de múltipla exposição aí, onde um cara deixou uma câmera, né, ficou fotografando durante um determinado intervalo de tempo, né, e tu tem ali um monte de carros passando. Gente, os carros eles têm um determinado fluxo nas ruas. Tu pode analisar, por exemplo, tu quer ir viajar, tu quer saber se a estrada está muito movimentada, pouco movimentada, tu às vezes acessa o Waze ou algum aplicativo e te indique como é que está o fluxo do trânsito. Por exemplo, existem sites que vão te dizer quantos carros tu tem passando por minuto. Tu quer ir viajar e daí tu vê que a estrada tem 50 carros por minuto de fluxo. Quer dizer, 50 carros passam a cada minuto. Pode ter um fluxo de 75 carros por minuto, passam 75 carros a cada minuto. E se tu tiver, por exemplo, um fluxo de 10 carros por minuto e tu quiser saber quantos carros passaram ali em 5 minutos, bom, gente, é lógico de calcular, é fácil de calcular. Se são 10 carros por minuto, em 5 minutos vão ser quantos carros? 50 carros, né? Pô, uma conta fácil de fazer de cabeça. Quer dizer, para tu entender como é que eu calculo a quantidade de carros, é só pegar o fluxo e multiplicar pelo tempo. E se eu quiser saber o fluxo, eu pego a quantidade de carros e divido pelo tempo. Por exemplo, se eu disser para ti o seguinte, ó, numa determinada pista estão passando 100 carros e esses 100 carros levaram, né, 10 minutos para passar. Quanto é que foi o fluxo de carros? Bom, 100 carros em 10 minutos, 100 por 10 dá 10 carros por minuto. Se tu entendeu isso aí, gente, tu vai entender o conceito de corrente elétrica e todas as contas envolvendo corrente elétrica. Por quê? Vamos entender então o que é a corrente elétrica. Para começar, a gente pega aí um fio, tá? Esse fio ele é metálico, tá? Para ter condução de corrente elétrica precisa ser um fio metálico, né? Porque no metal a gente tem os elétrons livres, elétrons que têm a mobilidade, né, nos átomos, e daí eles podem ir para um lado e para o outro. Só que esse fio, gente, ele não está ligado em nenhuma fonte de tensão, ele não está ligado em nenhuma bateria, em ninguém que vai estabelecer um campo elétrico. É um fio solto aí no ar. Gente, importante, no fio que não está ligado em nada, a gente também tem elétrons livres. Só que esses elétrons livres, se tu for olhar, se tu for perceber, eles estão andando de maneira completamente aleatória. Tá um para cada lado, não tem um sentido preferencial do movimento. E daí a gente não diz, ou a gente diz que não tem corrente elétrica. Não há corrente elétrica nesse momento. Agora, se eu ligar numa fonte de tensão, que vai ser o quê? Uma pilha, uma bateria, a tomada, alguém que estabeleça uma diferença de potencial e, por isso, estabeleça um campo elétrico dentro, no interior do fio, aí tu vai passar a ter o quê? Um movimento ordenado das cargas elétricas. Percebe que as cargas, os elétrons, eles saem do polo negativo e vão até o polo positivo. Gente, quando eu falo que eles saem, não quer dizer que eles estão sendo tirados daqui da pilha daqui e depois recolocados aqui. Os elétrons eles já estão no fio, antes mesmo de tu ligar a pilha. Agora, quando tu coloca a pilha, eles começam a se movimentar ordenadamente, tá? Os elétrons eles se movimentam do negativo para o positivo, né? São repelidos pelo negativo e atraídos para o positivo da pilha. Agora, a gente tem em física aquilo que a gente chama de sentido real e sentido convencional da corrente elétrica. O sentido real da corrente elétrica, gente, é o sentido efetivo do movimento dos elétrons. Agora, a gente costuma usar o sentido convencional da corrente elétrica. E para tu ter o sentido convencional da corrente elétrica, tu tem que pensar que são cargas positivas se movimentando. E se fossem cargas positivas se movimentando, a gente teria um movimento que seria do positivo para o negativo. Tá? Então, o movimento dessas cargas positivas, ele me indica o sentido convencional da corrente elétrica
E é muito importante de tu saber que é esse o sentido que a gente usa na física. A gente usa o sentido convencional. Apesar de hoje em dia a gente entender que são os elétrons que são livres, quando os caras começaram a estudar a eletrodinâmica, eles pensavam que eram as cargas positivas. E por esse motivo histórico de respeito a essas primeiras pessoas que pensaram, né, nessa parte da matéria, a gente continua adotando o sentido convencional. Ah, mas eu não posso adotar o sentido real? Não, tu adota o sentido convencional também. A corrente é sempre do positivo para o negativo. Tá? E ele não vai te dizer na questão se está trabalhando com o real ou com o convencional. Na física a gente trabalha sempre com o convencional, com o movimento daquelas partículas positivas, certo? Então isso aí não pode errar. Muito bem. Como é que a gente define matematicamente então a corrente elétrica? Lembra que quando a gente falou de fluxo, a gente pegava a quantidade de carros e dividia pelo intervalo de tempo? Quando a gente for calcular a corrente elétrica, a gente vai pegar a quantidade de carga e dividir pelo intervalo de tempo. Mesma coisa do fluxo de carros, mas agora aplicando a um caso de eletrodinâmica, de cargas elétricas se movimentando. Portanto, se a gente for olhar as unidades do sistema internacional, a unidade de carga é coulomb, a unidade de tempo é segundo, e daí quando a gente divide o coulomb por segundo, a gente fica com a unidade de corrente elétrica, que a gente ainda dá um outro nome para ela. Tá? A gente dá o nome de ampère, em homenagem a um cientista francês, tá? que estudou essa parte da matéria. Então, 1 ampère é 1 coulomb por segundo. 5 amperes são 5 coulombs por segundo. 120 amperes são 120 coulombs de carga por segundo. E daí nas questões ele pode te dar uma dada corrente elétrica um determinado tempo e pedir para tu calcular qual que foi a quantidade de carga. E daí que nem a gente fez lá no caso do fluxo dos carros, se tu tem o fluxo e tu tem o tempo, é só multiplicar um pelo outro e tu fica com a quantidade de carros. Aqui na corrente elétrica a mesma coisa, se tu tem o fluxo e é a corrente elétrica, tu tem o tempo e quer saber a quantidade de carga, é só multiplicar. Mas sempre tomando cuidado das unidades. Se eu estou trabalhando com amperes, tu só pode trabalhar com o tempo em segundos para descobrir quantos coulombs de carga passaram. Se ele te deu em amperes a corrente e o tempo ele te deu de 5 minutos, pô gente, tu não pode misturar ampere, que é coulomb por segundo, com minutos. E daí o que tu faz? Tu continua com a corrente em amperes e só pega o tempo, ao invés de trabalhar com minutos, tu passa para segundos. Tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Muito bem, muito bem. Falado isso, é importante dizer que às vezes ele quer saber também qual que é o número de cargas elétricas que passa pelo fio ali. Ele não te pergunta a carga, ele te pergunta a quantidade de cargas. Por lembrar, gente, de algumas aulas atrás, a quantidade de carga é dado pelo número de cargas vezes a carga elétrica elementar. Então, se tu precisar calcular o número, tu vai ter que pegar essa equação aqui, n vezes e, e colocar aqui no lugar de q. E daí, só resolver. Lembrando que o E, a carga elétrica elementar, tem um valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Certo? Então é só tu recordar desse valor. Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui para tu olhar ele. Então, recordando esse valor, colocando na equação, tu não vai ter nenhum mistério para calcular as coisas. Ele te pedir o número e não a carga efetivamente. Pediu a carga, botou direto. Pediu o número, pega essa equação e embute ela aqui na equação. Tá? Na equação da corrente, no caso. Muito bem. Falado disso, a gente tem que discutir duas coisas. A corrente contínua e a corrente alternada. Eu estou te mostrando aí um gráfico de corrente contínua, gente. O que quer dizer corrente contínua? É uma corrente que tem uma direção e um sentido só. Uma direção e um sentido só do movimento das cargas elétricas. Tá? E aí, nesse caso, é uma corrente contínua constante ainda. Uma corrente contínua que não muda, né, de valor. Agora, se eu te der um outro gráfico aqui, ó, gente, eu tenho um exemplo de corrente alternada. Horas a corrente elétrica, olha ali, ó, ela é positiva, hora é negativa, positiva, negativa e por aí vai. Gente, os elétrons, as cargas elétricas, elas ficam mudando o sentido do movimento
a todo instante na corrente alternada. Aí é por isso que a gente chama ela de alternada. A maior parte dos casos que a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar com corrente constante, com corrente contínua, mas é importante tu saber a existência da corrente alternada. Até porque nas nossas casas, a gente, né, a gente tem uma corrente alternada. Quando tu bota na tomada ali, um aparelho elétrico, ele funciona numa determinada frequência. Essa mudança do sentido do movimento dos elétrons tem uma determinada frequência. Tem países que são 50 Hz, tem países que são 60 Hz, tá? O que significa 50 Hz e 60 Hz? Significa, se for 50 Hz, que o sentido da corrente elétrica troca de sentido 50 vezes a cada segundo. E se for 60 Hz, só significa que troca de sentido 60 vezes a cada segundo. E a última coisa da aula de hoje, então se a gente tem um gráfico corrente vezes tempo e a gente quer saber quanto é que é a quantidade de carga que passa por uma determinada região do fio, tendo esse gráfico. Gente, o gráfico está ali, ó, vamos olhar as unidades. Em amperes aqui é a unidade da corrente, ou coulomb por segundo, e o tempo está em segundos. Se a gente pega e multiplica as unidades dos eixos, corta os segundos aqui, sobra em coulombs. E isso me indica que sempre que eu calcular a área de um gráfico corrente vezes tempo, ele vai me dar a quantidade de carga que está passando por uma região do fio, tá bom? Espero que tenha gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.